Não sei se vocês viram, mas anda bastante em alta. Várias meninas aqui explicando qual é a ramificação e qual é o contexto do movimento feminista 4B, que é basicamente não se relacionar com homens em nenhuma dimensão, nem sexual, nem emocional, e não engravidar também. Dito que isso estava se popularizando, já que nos comentários as mulheres falaram que essa é a melhor decisão de vida, que essa seria a melhor decisão para a sociedade e para as mulheres, eu decidi escrever um texto falando que eu acreditava que os homens deveriam, então, dar às mulheres o que elas querem. Tracei ali algumas coisas que eu acreditava ser importante, e uma delas é esse comportamento de total indiferença em relação a essas mulheres que realmente querem essa desconexão total com o mundo masculino. Inclusive, eu deixei claro que quando eles adotavam um discurso violento, muitas vezes eles só alimentavam certas caricaturas que existiam em relação a eles. Então, quanto mais respeitosamente e educadamente eles se afastarem, principalmente dessas mulheres, melhor para eles. E foi um alvoroço. Isso porque, mesmo que eu tenha aconselhado que eles façam isso, porque isso é um pedido delas, é um comentário majoritário hoje em várias redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, onde tem um homem chorando, onde tem um conteúdo que fale sobre eles ficarem sozinhos, um conteúdo que fale sobre eles serem o mal do mundo, os comentários majoritários é basicamente concordando. Então, por exemplo, se eu fosse homem, o que eu faria era sair educadamente. E escrevi um texto lá em forma de conselho. E foi o maior alvoroço, porque a minha conclusão é que em algum momento, se isso realmente vir a acontecer, eu tenho a impressão de que as mulheres vão chegar à conclusão de que elas não queriam exatamente isso. E eu venho conversando com vocês e eu preciso deixar claro uma coisa. O ego da mulher moderna é uma coisa que só pode ser estudada e explicada com total clareza por outras mulheres. Então, basicamente, a reação é: nós podemos ter um movimento que demoniza, que homogeneiza e que exclui metade da população mundial, que no caso é os homens. E eu, enquanto mulher, falei: bom, dê o que elas querem. Só que, como a minha conclusão de que não vai ser um mundo ideal quando isso acontecer, não é a mesma conclusão da delas, de que vai ser um mundo ideal, então eu fui ostracizada como sempre, nada novo sobre o sol aqui. Mas teve um detalhe que eu achei bem interessante, que eu realmente não esperava. Eu esperava os xingamentos, comentários negativos, mas um detalhe bem interessante, que parecia ser muito minucioso, muito pequeno, me chamou a atenção e eu gostaria de conversar um pouco com vocês aqui, que é um comportamento estritamente falocêntrico, veja só. Absolutamente tudo que envolva a opinião de mulheres que têm opinião dissidente acaba indo para o campo sexual, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com isso. Qualquer opinião, qualquer oposição ao pensamento ou comportamento delas, elas automaticamente levam para um contexto sexual, e não só isso, bem especificamente como se fosse um contexto de adoração ao falo. E aí eu vou dar minha opinião aqui, minha percepção do porquê eu acho que isso acontece, porque eu acho que é um fenômeno bem interessante. E aquilo que elas tanto dizem detestar, que é o contexto de sexualização, é justamente a ferramenta que elas tanto utilizam, que é a sexualização como ferramenta histórica e social de silenciamento de outras mulheres que têm um pensamento dissidente. Vocês conseguem perceber a grande contradição? Muitas vezes as feministas são rotuladas de histéricas, de promíscuas, isso porque elas mesmas apresentam no comportamento delas orgulho desses comportamentos, tá? Como conquistas, inclusive, do contexto de revolução sexual. Mas elas utilizam justamente isso para tentar depreciar mulheres que têm um pensamento dissidente. E aí rotulam essa mulher no sentido de tentar apontar que essas mulheres têm as próprias opiniões, têm opiniões bem diferentes das delas, por motivações estritamente sexuais. E que se fosse um homem tentando falar isso para uma mulher, seria configurado como um contexto de misoginia. Mas como é de mulher para mulher, elas acreditam que existe algum contexto que justifique sempre essa acusação. Eu tô falando de um padrão que eu pude ver. Como meu tweet saiu muito da bolha, foi um conteúdo que eu vi em massa, então por isso eu achei tão importante falar sobre esse assunto com vocês aqui, porque eu consegui perceber que esse é um dos mecanismos bem fortes do movimento feminista atual. Tentar silenciar qualquer mulher que tem um pensamento dissidente
a culpando de motivações sexuais, ainda que os textos, que os pensamentos, que as reflexões, que as posições políticas ou ideológicas em nada tenham a ver com isso. Então, elas giram em uma espiral de tentar libertar a mulher emocionalmente, psiquicamente e fisicamente, de acordo com elas mesmas, mas essa mulher não pode se libertar delas, porque quando libertada delas, então a motivação não pode ser outra senão uma motivação sexual. E é uma problemática e grande contradição aí, já que parece que elas estão reproduzindo o comportamento daqueles que elas chamam de algozes, que no caso são os homens. E a gente sabe que existe homem machista que trata as mulheres em um comportamento de generalização, e justamente quando você não dá ouvido a esses homens, eles culpam você da mesma coisa, de ser emocional demais, ou que você só pensa como pensa porque você está emocionalmente ou sexualmente motivada. E não é muito fora do comum que aqueles que se digam oprimidos em algum contexto da história, na verdade, tenham um comportamento extremamente parecido com aqueles que eles chamam de algozes, que chamam de vilões. Qualquer mulher hoje que apresente uma opinião mais equilibrada, mais razoável em relação aos homens, vai ser acusada invariavelmente em massa de estar fazendo isso por uma questão sexual. E eu tentei entender de onde sai isso, eu tentei ver se tem estudos mais aprofundados sobre isso e eu não encontrei. Inclusive, se tiver alguém que tem estudo sobre isso, me manda aqui. E eu tentei traçar aqui alguns dos porquês eu acho que isso acontece. Eu sei que pode parecer até mesquinho, mas eu tô tentando falar de uma forma bem objetiva e direta mesmo. Parece sim uma projeção psicológica. Parece que elas foram treinadas por conta do discurso, né? E quando elas entram, quando se declaram feministas de fato, elas consomem muito desse conteúdo. Então parece que a partir do momento em que você entra nesse movimento, você começa a analisar as relações toda baseada nesse jogo de poder sexual. Então não existe mais nenhuma relação que não esteja no âmago norteada por essas questões, mesmo aquelas relações que não são interpessoais, como o caso do meu texto, já que eu sou casada. Então, toda a relação entre homem e mulher sempre vai estar filtrada por uma lente extremamente erotizada. Toda empatia é desejo necessariamente. Discordância necessariamente é fetiche em relação ao outro. Todo contexto que envolva um contexto de justiça em que eu não corrobore para o lado feminino necessariamente vai estar ligado à submissão. Vai estar ligado à sexualização. E esse tipo de leitura, minhas caras, não é nada sofisticado, não é nada bonito. É um reducionismo tosco que só ridiculariza o movimento de vocês. Porque mostra, escancara a forma como vocês enxergam as relações e como vocês enxergam a própria mulher. Porque a partir de agora, vocês provam para nós, mais uma vez, que vocês são incapazes de pensar os seres humanos e as relações humanas fora da categoria sexual. E quem vocês tanto dizem que fazem isso? Os homens! E esse é o tipo de comportamento que vocês tanto dizem debater. Então, quando vocês verem uma mulher tendo um pensamento dissidente, seria muito interessante, fica o conselho, que você rebatesse os pontos dessa pessoa e não que você ficasse fazendo inferências sobre o apetite sexual dessa mulher ou a suposta vontade dessa mulher de chamar atenção ou de buscar validação. Porque também tem um ponto interessante nisso. A mulher, por acaso, tem que viver zigue-zagueando, buscando validação feminina em tempo integral? Por que uma pessoa viveria assim? Não acho que seja de bom tom viver zigue-zagueando só em busca de validação masculina. Eu acho que não é ideal você viver buscando validação de grupo nenhum. O ideal é que você formule suas próprias ideias e quem concorda, concorda e quem não concorda, está tudo bem também. Mas traçar isso para um desejo sexual e fazer esse pulo lógico é no mínimo ridículo e um tanto quanto contraditório. Isso parece que vocês são incapacitadas de operar em contextos morais mais refinados, mais reduzir tudo a sexo ou a desejo sexual é basicamente evitar categorias morais mais difíceis e ter diálogos morais mais complexos. Porque aí a gente vai ter que falar de caráter, escolhas, a dualidade do ser humano, a complexidade das relações, vai ter que analisar as camadas dos fenômenos sociais e não partir de generalizações, onde você só quer fazer um ad hominem, você quer ridicularizar aquela mulher, você quer pormenorizar aquela mulher,
Porque hoje na nossa sociedade, no contexto geral, você não odiar o homem em sua essência, vamos ser bem sincera, você elogiar, você admirar, você ter um olhar mais razoável, é um motivo de vergonha. Se você vai elogiar qualquer homem hoje, você tem que fazer toda... você tem que pedir autorização a elas. Antes você tem que fazer uma série de engrandecimentos a mulheres para que então você possa elogiar um pouco um homem. Isso empobrece as pessoas, isso traz uma sensação de sufocamento para as meninas. E num contexto a longo prazo, muitas delas vão compreender isso. E aí, o movimento de vocês perde. Que bom, né? Graças a Deus. Sexualizar o debate é basicamente você empobrecê-lo. E a gente sabe que tudo isso parte da dinâmica tribal. E aí, cada movimento tribal vai ter as suas ferramentas de tentar expurgar os rebeldes, os dissidentes, vai ter ali a sua fogueira ideológica. E como a mulher hoje sabe que esse contexto de honra é sim uma coisa importante, porque ainda que elas neguem, é justamente que elas tentam usar para poder pormenorizar outras mulheres. E elas se utilizam justamente dessa ferramenta. E essa é a fogueira ideológica delas. Isso nada mais é do que um mecanismo de controle interno. Você começa a constranger, você começa a usar algumas de lição e deixar bem claro, ó, se você discordar, a gente sabe que é porque você quer. E elas não debatem mais a tese, a estrutura daquilo que você está falando, e sim tentam afetar a sua moral como mulher. Entendem como é engraçado isso? E isso é típico de grupos tribalistas cegos e jamais de grupos intelectualmente envolvidos com debates sérios. E aí a contradição fica cada vez mais gritante, porque um grupo que se diz anti-misógino reproduz exatamente os simbolismos mais crus da misoginia clássica, reduzindo a mulher e qualquer opinião diferente que ela tenha ao seu desejo sexual. E aí esse contexto patologiza a outra mulher. Então, elas odeiam ser chamadas de histéricas, dizem que todo mundo que descreve elas assim são misóginas, e aí elas usam justamente desse mecanismo não para traçar como histérica, mas no mínimo como controlada pelos próprios desejos e instintos puramente sexuais. Então, eles animalizam essa mulher. Que no caso eu sou uma dessas. Então eu tô falando da minha experiência, mas eu vi isso em outros perfis no decorrer da semana. Então é realmente curioso e até engraçado perceber que ao invés de um diálogo, eu não vou dizer construtivo, mas no mínimo civilizado, na verdade o que a gente consegue perceber é que acabamos vendo feministas que dizem detestar certos comportamentos os replicando. Eu me deparo com uma simplificação totalmente ridícula dos temas e que começa a ser reduzida ao suposto interesse sexual das mulheres por detrás disso e jamais o interesse intelectual ou social delas, ainda que você ache a ideia idiota, burra ou não interessante. O movimento que afirma lutar contra a objetificação é um movimento que justamente da forma mais biologizante descreve as mulheres que pensam diferentes delas. E nessa biologia, como nada mais nada menos do que um animal ferrenho, sedenta por pau. No final, eu acredito realmente que o movimento não sabe mais o que defende. A gente sabe que existem diferentes ramificações, mas eu consegui ver feministas, mesmo que de diferentes ramificações, replicando esse mesmo comportamento. E quando a própria mulher vira um instrumento retórico descartável para o movimento e justamente diz lutar por elas, eu acho que no mínimo você deve ficar com as anteninhas acesas. E eu acho que é muito interessante que a gente observe justamente como as pessoas se comportam de acordo com aquilo que dizem acreditar quando estão imbuídas de emoção. E conseguimos perceber que através de quando estão muito raivosas, todo esse contexto de perceber que mesmo eu pensando diferente delas, eu tenho o mesmo valor ontológico, ele simplesmente rui. E é por isso que eu jamais vou dar qualquer credibilidade ou jamais vou conseguir fazer parte de um movimento que diz defender certas coisas, mas na realidade eu pude perceber de perto age completamente diferente.